Amados, ainda em pé, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Aleluia! Glória a Deus! Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas 15, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Feche teus olhos. Grande Deus, que palavra maravilhosa, Senhor. É noite de Santa Ceia, é noite de aliança, é noite de intimidade, é noite de reconciliação, mas é noite também de introspecção. Que o nosso coração se curve diante da Tua presença. Que cada pessoa, Senhor, que estiver ouvindo o som da minha voz, que seja alcançada pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Esse é um texto que nós conhecemos como uma das maiores dádivas do Evangelho. Um texto que fala de história, de decisões, de perdas, de superação, de aceitação. Um texto que fala sobre valores, mas também sobre preço. Vemos aqui a parábola do filho pródigo. E o texto começa e disse: um certo homem tinha 2 filhos. A maravilha de um casal, de uma família, é a chegada de um filho. A maravilha de uma história é poder se ver na vida da sua descendência. É poder ensinar, é poder viver junto, é poder aprender muitas vezes, é poder ensinar o caminho em que se deve andar. Eu vejo aqui a palavra lá em Provérbios 22, verso 6. Ela fala sobre a responsabilidade dos pais de ensinar o teu filho no caminho em que deve andar, para que não se esqueça, para que não se perca a essência de valores, a essência de intimidade. Como é bom poder ter intimidade com alguém. Eu vejo aqui a história de um homem que tinha 2 filhos. Um homem que foi pai. Um homem que levou a tua família a viver do bem e do melhor
na face dessa terra. É algo que nós não podemos negligenciar. Nós temos aqui uma história que nós já conhecemos o final dela. Mas eu quero aqui entrar nas entrelinhas desta história, e nessa passagem do filho pródigo, ensinar o que esta parábola nos ensina sobre a Santa Ceia do Senhor. E eu vejo aqui que havia uma aliança do pai para com os filhos, assim como hoje há uma aliança de Deus para conosco. Pastor, não, mas eu tenho uma aliança com Deus. Não, na verdade, o Senhor tem uma aliança conosco, porque nós não conseguimos permanecer fiéis a uma aliança. Você vai entender esta história, que aliança que o pai tinha com o filho, mesmo o filho indo embora, essa aliança não se quebrou, essa aliança não se esvaiu, o filho não deixou de ser filho. Mas para isso acontecer, para que houvesse essa história feliz, nós temos aqui uma jornada. A nossa jornada de vida, a nossa jornada com o Senhor Jesus, é uma jornada de alegria, é uma jornada de superação, é uma jornada de perseverança, é uma jornada de intimidade, é uma jornada de dependência. E nós vemos aqui essa parábola, e ela começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Uma família que trabalhava, uma família que tinha com que sobreviver e viver, tinha qualidade. Mas diz a história que o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E diz que o pai repartiu por eles a fazenda. No verso seguinte diz que poucos dias depois, no momento, eu não sei se o filho chega para o pai e diz: pai, eu quero ir embora, não estou mais feliz aqui, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha vida, eu não sei. Mas o que eu sei nessa parábola é que muitos podem olhar e dizer assim: que pai irresponsável, poderia ter dito ao filho: não vou dar. A parte da herança hoje é quando a pessoa morre, mas no tempo dessa parábola poderia se abdicar da parte da herança. Mas para um pai, a mensagem era outra: eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais viver nos teus caminhos, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha história. E diz no verso de número 13, que poucos dias depois, o filho mais novo, amados, no verso número 12, diz que o pai repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o filho mais velho recebeu a sua parte, o filho mais novo recebeu a sua parte. O filho mais velho poderia tomar a mesma decisão que o filho mais novo: vou embora, vou fazer a minha história, vou fazer a minha vida onde eu quiser, da maneira que eu quiser. O filho mais velho permanece ao lado do pai, mas o filho mais novo, depois de alguns dias, poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo. Ele ajunta tudo, irmão.
Por que ele ajunta tudo? Eu entendo que ele não queria voltar mais. Eu vou levar tudo que eu tenho, eu vou levar tudo que é meu, eu vou fazer a minha história, eu vou fazer a minha vida. O que o filho mais novo está querendo dizer? Eu vou desistir da história de vida com meu pai, eu quero fazer a minha, eu vou embora. Poucos dias depois, o filho mais novo toma uma decisão, a decisão de ir embora. Uma decisão que você fizer sem oração pode te custar muito da sua vida. Uma decisão pode te colocar a perder tudo. Tome cuidado com as tuas decisões. A palavra diz no livro de Provérbios: quanto mais conselheiros, melhor é a decisão. Quanto mais pessoas para te ajudar, melhor. Aquele mais moço decidiu ir embora, e ele ajuntando tudo. Eu acredito que ele deve ter pensado: eu vou levar tudo. Por quê? Porque eu não quero voltar, eu quero fazer a minha vida. E ele foi embora. Para onde? Para uma terra distante, para uma terra próxima? Não, para uma terra distante, para uma terra longínqua. E aqui diz: e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo sem temor, vivendo sem pudor. Ele foi para lá, ele foi para uma terra distante. Ele abriu mão da sua intimidade, ele abriu mão da sua dependência de Deus e quis viver uma independência. Quando nós nos assentamos à mesa, amados, nós colocamos a nossa vida dependente do Senhor, nós nos sujeitamos à dependência do Senhor. O contrário do que este jovem estava fazendo. Ele estava indo embora, ele estava querendo viver uma vida independente. Não há uma vida sem a presença do Pai. Não queira viver uma vida sem a dependência do Pai. Poucos dias depois, quando ele pega parte dos seus bens, ele vai embora. E ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante, tão distante. Em casa fica o pai, em casa fica o irmão, fica os trabalhadores do pai. A vida segue. Quantas pessoas não se perderam no caminho? Quantas pessoas não tiveram a fatalidade da perda de um parente por causa do vírus? E mesmo diante de tanta dor, nós sabemos que a vida segue adiante. E o pai continuou em casa, trabalhando. O irmão continuou em casa, trabalhando. E o filho mais novo, e o irmão mais novo, está andando por uma terra distante. E ele começa a gastar, e ele começa a desperdiçar os seus bens. E diz que no verso 14: e havendo desperdiçado, e havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome. A palavra de Deus não diz quanto tempo foi isso, mas diz que houve fome, uma grande fome. E ele havia gastado o seu dinheiro sem sabedoria. Ele não tinha pensado em multiplicar o teu dinheiro. Ele queria apenas viver a sua vida, viver a sua história, viver conforme os teus próprios pensamentos, como nós lemos lá em Provérbios 3. Mas chega um momento que o dinheiro acaba. O dinheiro acabou. O dinheiro se foi. E ainda mais quando se gasta dissolutamente, quando ainda mais
quando se gasta de maneira desorganizada, organizando as coisas ficam difíceis. Imagine gastando, pagando tudo para os outros, querendo fazer bonito para todo mundo. Quem já fez isso aqui? Não, pode deixar, hoje eu pago tudo. Naquela roda de bar, antes de Jesus, não, pode deixar. E acontece, a vida de bar, ela é complicada. Tio da City, Toledo, tem um bar lá no Paiol, passei lá essa semana para você ver como a amizade é, maravilha. Chega um, pede uma bebida, chega outro, pede uma pinga, e o cara falou, não, dá uma pinga para mim, e o outro falou assim, pode deixar, essa é minha, pode deixar que eu pago. Olha que amizade maravilhosa. É assim, quando está indo para o buraco, alguém chega e fala assim, vai mesmo, vai que eu pago. Cuidado com essas amizades. Assim foi na vida deste jovem. Ele acabou gastando dinheiro dissolutamente, sem responsabilidade. E diz que houve grande fome naquele lugar. E o ser humano precisa se alimentar. Eu e você precisamos comer. E quando se pensa sobre Santa Ceia, Jesus estabeleceu 2 sacramentos para a igreja. Diga assim comigo: Jesus estabeleceu 2 sacramentos para a igreja. Número 1, batismo nas águas. Número 2, Santa Ceia. E estava ali com as pessoas que estarão se batizando. E o batismo nas águas é uma decisão. O batismo nas águas é uma decisão que está junto à porta. Imagina você entrando na tua casa à noite, tudo apagado. Você entra por uma porta. Jesus vem em João 10:9 e diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim se salvará, entrará, sairá e achará pastagens. Pastor, e onde entra o batismo nisso? A primeira coisa que você faz quando entra na tua porta, na tua casa, quando está escuro, o que é? Acenderá. É quando brilha. O batismo está aliado à fé. Eu entrei por Jesus, eu me batizo. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Esse jovem poderia dizer, mas eu não estou preparado. Mas ele foi e viveu uma vida dissoluta. Mas quando ele cai em si, ele pensa. E ele diz: que besteira que eu fiz com a minha vida. Que decisão que eu tomei, que me trouxe a esta situação. Uma situação onde eu não tenho mais intimidade com o meu pai, onde eu não tenho o que comer, onde a independência me enganou, onde eu estou passando fome. Todas as pessoas que tomam decisões sem a direção de Deus passarão fome na sua vida. E não estou falando da fome física, mas eu estou falando de uma fome espiritual. C.S. Lewis diz que o buraco que há no coração de um homem que ainda não tem Jesus, somente o próprio Senhor Jesus para preencher. Esse jovem aqui, ele está em uma situação de necessidade. Esse jovem aqui está em uma situação de necessidade. Necessidade de alimentação. Necessidade de amizades. Ele vai procurar os moradores, os empregadores dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. Ele busca relacionamentos. Amados, você precisa entender que relacionamento te leva mais próximo de Deus, ou relacionamentos te afastam de Deus. Aonde você direcionar a tua direção pela palavra, aí você terá êxito. É por isso que 1 Coríntios 15:33 diz
que as más companhias corrompem os bons costumes. Para uma mãe e um pai colocar um bom costume no filho leva anos, mas para deturpar, muitas vezes é uma conversa, é uma má conversa. Mas o ser humano, ele necessita de intimidade, o ser humano necessita de comunhão. Amados, é muito diferente e como nós sofremos quando nós ficamos assistindo, participando dos cultos, eu olhando para a tela de um celular, imaginando falar com cada um de vocês. Vocês do outro lado da televisão, do celular, olhando aquele homem lindo. Jesus na minha vida, é isso que eu quero falar. Jesus na minha vida. Você pedir a graça, Senhor, ainda bem que é o Senhor. Mas nós temos necessidade de ajuntamento. Nós temos necessidade de estarmos juntos. Esse jovem, ele chega aos cidadãos da terra procurando emprego. E sabe o que tem? Um trabalho desonrado. Você quer trabalhar? Então vai apacentar os meus porcos. Olha a humilhação. Olha a humilhação para um judeu que tinha o porco como animal imundo, ter que apacentar porcos, viver nas lavagens, nas bolotas dos porcos. E a palavra diz que ele desejou comer aquelas bolotas. Ele estava afastado do Pai. Ele estava distante do Pai. E diante de tudo aquilo, diante daquela amizade do mundo, diante de toda aquela sujeira, diz no verso de número 16, que ele desejava, e ninguém lhe dava nada. Nada. Ele já não tinha mais o prestígio, não tinha mais dinheiro. Para os cidadãos daquela terra, ele não tinha mais valor. Ele era um homem desonrado. Estava ali trabalhando a apacentar porcos. Os porcos se alimentavam de bolotas. E ele desejava aquelas bolotas. Estava com fome. Estava carente. Estava vivendo uma terra sozinho. Uma terra muito, muito distante. Não tinha mais o irmão dele para brigar com ele. Não tinha mais o pai para lhe chamar a atenção. Ele havia sido enganado. Tem muita gente que está sendo enganada. O diabo vem e fala assim: olha, desiste de tudo, abandona tudo, você não tem mais valor de filho, você agora é um escravo meu. Mentira do diabo, mentira de Satanás. O filho que tem uma aliança com Deus não perde a aliança, porque nunca deixou de ser filho. Você não deixou de ser filho, mas você tem que se colocar na situação de um filho. Que situação é essa, pastor? Um filho que quer voltar a viver dependente da presença do Pai. Um filho que quer voltar a viver em santidade, separado das coisas do mundo. Um filho que sabe que na vida tudo tem um preço, mas o valor ainda continua sendo aquilo que tem de mais importante na vida do homem. Amado, você precisa aprender o seguinte: existem pessoas de preço e pessoas de valor.
E esse jovem aprendeu da pior parte, da pior maneira, que o preço nunca é mais importante do que ter valor. Se colocar na posição de filho é entender que tinha intimidade com o pai, mas a responsabilidade não é do pai, porque a decisão quem tomou não foi o pai, a decisão quem tomou foi o filho. E por que é que o pai deixou, pastor, o filho ir embora? Porque o pai sabia que ele era pai. O pai sabia que ele tinha dado ao teu filho todo o amor que o filho precisava. O pai não se arrependeu. O pai não foi atrás do filho, não, porque o pai sabia: eu entreguei todo o meu amor para ele, mas a decisão dele, ele mesmo precisa voltar atrás. E ele volta atrás. Diz a palavra que ele, voltando em si, ele pensou, ele caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Ele poderia pensar nos gados do pai. Ele poderia pensar na fazenda do pai. Ele poderia pensar na riqueza do pai. Mas ele se lembrou do pão, da intimidade, do companheirismo, das coisas simples da vida. Quantos empregados do meu pai têm pão a fartar, e eu aqui pereço de fome. E ele toma uma decisão aqui na tua mente, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A decisão foi dele. A decisão de sair da casa do pai foi dele. A decisão de não caminhar mais com o pai foi dele. Amados, aprenda o seguinte: a decisão que você tomar, você vai precisar consertar. A decisão que você tomar, não espere que outros a corrijam por você. É você. E o importante é que todo caminho tem uma ida e tem uma volta. Todo caminho tem uma ida e tem uma volta. Pode ser que a tua ida não tenha sido tão bom, mas existe um caminho de volta para o Pai. Existe um caminho de retorno para o Pai. Existe um caminho de recomeço para o Pai. Existe um caminho de aliança para com o Pai. E ele diz: eu voltarei ao Pai e direi: Senhor, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, verso 19, mas me aceite, me faça como um dos teus empregados. Eu acredito que naquele momento de decisão, muitas guerras foram travadas na sua mente, na mente daquele jovem. Ele poderia ter pensado: o pai não vai me aceitar, eu não sei se eu vou conseguir voltar, estou muito distante, estou muito longe, preciso de ajudas, preciso de ajuda. Há uma guerra que se trava no mundo espiritual, irmãos. Há uma guerra muito grande. Há uma guerra que a pessoa ela toma essa decisão, mas em um determinado momento daquela decisão, o diabo vem e fala assim: não, você não é digno. Você é um usuário de droga, você é um bêbado, você é uma prostituta, um prostituto, você é um adúltero, uma adúltera. Não, você não vai, você não tem força para isso. Quantas guerras não são travadas, irmãos,
Quantas pessoas a gente não leva a palavra, a pessoa entende, a pessoa quer, mas lá no fundo há uma guerra sendo travada, e o diabo não quer desistir daquela alma, o diabo está querendo amarrar, aprisionar, e do outro lado o Espírito Santo travando aquela batalha, dizendo aquela pessoa, aquele jovem, aquela jovem: você tem valor, você não perdeu o teu valor, você tem valor diante da presença de Deus. O diabo está mentindo, mas há uma guerra. E não foi fácil, mas ele teve decisão, ele tomou uma posição. Tem muitas pessoas que precisam tomar uma posição de entender que há uma vida a ser caminhada com Jesus, e que eu e você estamos inseridos no hall de filhos e filhas desse nosso Deus. E aquele jovem toma uma decisão. Primeiro na tua mente desce para o teu coração e cria uma raiz. E ele toma aquela decisão de voltar à casa do pai. E ele começa a pensar, e ele começa a visualizar, e aí a palavra de Deus, ela traz para nós a história primeiro sendo travada aqui, no íntimo daquele jovem. E aí vem então o verso de número 20, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando aí, olha que maravilha isso, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Pastor, o que significa isso? Não foi o filho que viu o pai, mas foi o pai que viu o filho. O que eu aprendo com isso nessa noite, pastor? É que o pai sabia que o filho ia voltar. O pai sabia o amor que tinha desprendido na vida do filho. O pai sabia o quanto ele tinha sido pai na vida do filho. O pai sabia que por melhor que o mundo pudesse ser, nada seria melhor do que desfrutar do seu pão, da sua comunhão. E diz aqui que quando o pai o vê, se move de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai lança o seu filho ao seu pescoço e o beija. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Acho que nessa hora vem cá, Nicélio. Vamos pensar, só para ilustrar o pai. O pai viu. Vem aqui pertinho. O pai está aqui, ó. Pega o filho, começa a beijar o filho. E o filho do outro lado: pai, pequei contra ti. O pai não está nem importando. O pai quer abraçar o filho, o pai quer beijar o filho, o pai quer o filho do lado. O que ele falou? Fala. Eu tô sujo, pai. Tá sujo. Tá, filho. O que mais? O que você tá? Fala aí, que você tá? Pai, eu tô despedaçado, pai. Pequei contra o Senhor. E o pai, eu acredito que... Alguém já perdeu o filho no shopping? A hora que acha, o filho está chorando, o que o pai faz? Abraça. Calma, filho. Você está com o pai agora. Você está com a mãe. Calma.
Pode voltar lá, obrigado. E o pai olha para os servos, todo alegre, todo bobo. O que o pai fala? Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Sabe o que essa parábola do filho pródigo nos ensina a respeito da Santa Ceia? Quando Jesus senta com os teus discípulos, Ele está dizendo assim: viva uma vida de dependência de mim. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Na ceia, a ceia nos ensina sobre santidade, sobre viver a palavra, viver separado. Jesus orientou muitas vezes: olha, vocês vão anunciar o evangelho, cuidado, se separe do fermento dos fariseus, viva uma vida de separação. Jesus sempre ensinou sobre valores. Nas parábolas anteriores falou sobre valor que tinha se perdido na casa. Aqui fala sobre o filho que foi embora. Havia uma outra parábola dos 100 ovelhas. Uma se perdeu, o pastor deixou as 99 em segurança e foi atrás daquela uma. Dentro da casa, uma dracma. Chega aqui a parábola do filho pródigo, que um filho se perde e ele vai embora, mas ele volta. Todo o caminho tem uma ida, mas também tem uma volta. Por que teve essa volta? Porque ele decidiu, ele colocou no seu coração. Mas antes dessa decisão, ele só toma essa decisão porque alguém o encontrou. Alguém te encontrou no caminho perdido. E alguém te trouxe à casa do Pai. E esse alguém faz assim comigo, ó. É assim com o Pai. Fala para ele, fala para ela. E esse alguém é assim com o Pai. Você que está aí na tua casa, é para você também. Olha para alguém, se tiver alguém do teu lado, se não tiver, faz assim mesmo. Ah, pastor, vamos chamar de louco, tem problema, você está sozinho, faz assim. E ele era assim com o Pai. O filho volta, o pai abraça, beija. O filho fala assim: pai, eu estou sujo. Não tem problema, eu estava te esperando, porque você sendo meu filho amado, você continua sendo minha filha amada. Você está aqui nessa noite, é filha, adora o Senhor. Deus ainda te chama de filho. Ele decidiu. Na ceia, a intimidade com o Pai. Tem pão na ceia. Na ceia tem suco de uva na ceia. Na ceia tem o corpo de Jesus. Na ceia tem o sangue de Jesus. A minha e a tua intimidade está no corpo de Jesus, está no sangue de Jesus. Não há intimidade na igreja de Jesus sem corpo e sem sangue. Na mesa tem abundância. Abundância de pão, abundância de vinho. A ceia nos ensina sobre reconciliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste vinho. Pastor, eu estou sujo. Na mesa há perdão.
No corpo de Jesus há perdão. No sangue de Jesus há perdão. No caminho de volta, na casa do Pai, na presença do Pai há perdão. O filho chega e diz: Pai, eu pequei. Há reconciliação, há arrependimento de pecado, há confissão de pecado, há uma nova vida diante da presença do Pai. O Pai olha para os teus servos e diz: veste, traz as sandálias que não é mais escravo, põe um anel no dedo, porque a aliança não havia sido quebrada, porque a aliança quem tem com Ele sou eu sou Pai e Ele é meu filho. Você que está aqui nessa noite achando que você tinha perdido a tua aliança com Deus, na verdade quem tem aliança com Deus não é você com Ele, mas é Ele que tem com você através do sangue de Jesus. E a aliança do Senhor é uma aliança que não tem fim, não tem corte, ela é inteiriça. É você e Ele. A aliança que tem na minha vida é dele para com eu. E diz a palavra que o Pai olha e diz: porque o meu filho estava morto, longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, a morte. Meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A alegria na casa do Pai. Eu vi alguém colocando lá, né? Hoje nós falamos sobre batismo, e eu acredito que minha mãe falou assim: haverá festa no céu. E haverá, mas a festa no céu só vai acontecer por causa do sacrifício daquele que venceu a morte. A festa no céu não é em prol do pecador, mas em prol daquele que justificou o pecador. Se o Pai não tivesse perdoado, não haveria festa. Mas o Pai perdoou. O Pai aceitou de volta. Aceitou como escravo? Não, aceitou como filho. Olha que maravilha, irmãos. Verso 24, ele diz assim: o Pai diz assim: porque este meu filho estava morto. O Pai disse aos seus servos: o meu é meu filho. É meu filho, ele faz parte da minha vida, ele é meu filho. Não importa se está sujo, não importa se está descalço, não importa se estava morto, mas eu sei de uma coisa: o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Foi achado. E começaram a se alegrar. Começaram a se alegrar. Tem muita gente perdida, que o Espírito Santo está direcionando o caminho de volta. Tem muita gente perdida, que o Espírito Santo, aquele que é assim com o Pai, está direcionando o caminho. Pastor, eu oro, mas nada muda. Quer aprender como vai mudar as coisas? Muda a tua oração. Começa a ter intimidade com aquele que pode. O Espírito Santo tem poder de convencer o homem. Então, a partir de hoje, presta atenção aqui. A partir de hoje, ora ao Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, o meu filho está perdido. Eu não sei como encontrá-lo. Eu não sei como fazê-lo voltar aos teus caminhos. Eu não sei como fazê-lo encontrar a luz da tua salvação. Eu já tentei, eu já orei, eu já subi monte, eu já desci monte, mas parece que nada funciona.
Senhor, meu marido está perdido. Senhor, a minha esposa está perdida. O Espírito Santo me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. O meu marido parou na caminhada. Ele acha que não tem mais importância. Ele acha que pode viver longe da tua presença. Eu tentei, eu já orei, eu já subi monte, eu já desci monte. Parece que as coisas não. O Espírito Santo, é assim com o Pai. Você não tem poder nenhum de convencer ninguém, mas o Espírito Santo tem. Sabe por quê? E eu quero te provar aqui. Para você estar aqui essa noite, depois que antes de você ter sido encontrado, você estava perdido. Perdido. Você fumava, cheirava, usava droga, se prostituía. Muitos aqui estavam lá tocando uns tambor, fazendo mal para as pessoas, desfilava a escola de samba, pagode, boquinha da garrafa. Alguém foi lá e te encontrou. Alguém foi lá e te encontrou. Rejeitado, frustrado, abandonado. O Espírito Santo foi lá, soprou na tua vida a palavra que te fez entender que havia um caminho de volta para o Pai. E você, então, perdido que estava, voltou para a casa do Pai, voltou para os braços do Pai, abriu mão das amizades mundanas para ter amizades com aqueles que herdarão o reino. Mas não foi fácil. Houve muitas guerras. Estão sendo travadas ainda muitas guerras. Mas você tem o importante. Você tem o principal, que é a comunhão, que é a presença do Pai, que é a presença daquele que é assim com o Pai, o Espírito Santo. E sabe por que o Espírito Santo ainda continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo? Porque muitos ainda estão perecendo de fome, estão perdidos no caminho. E muitos de nós estávamos a ponto de se perder, mas a graça e o poder maravilhoso do Espírito Santo segurou nas nossas mãos. E hoje nós estamos aqui firmes, constantes na presença do Senhor. Porque na casa do Pai não tem fome. Na casa do Pai tem abundância. Verso 12 diz assim: o mais moço deles diz ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Na casa do Pai há prosperidade, há abundância. Verso de número 17, o filho testifica: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão. Na casa do Pai tem abundância. Verso 23, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e o alegremos, vamos fazer um grande churrasco. No verso de número 27, chega o filho mais velho. O filho mais velho estava com a parte da sua herança.
O filho mais velho ficou indignado. O filho mais velho não sabia que o que o pai tinha era dele. O filho mais velho chega, chama um dos empregados, ele viu a festa. Que festa! Festa que dava para se ouvir a alegria das pessoas de longe. O filho não estava sabendo de nada. E uma coisa importante que eu quero que você pense aqui é a certeza do pai em saber que o filho estava voltando, ou um dia iria voltar. Imagine você agora, se eu falasse assim: olha, todo mundo que está aqui nessa noite, só os presenciais, quem está aí assistindo na casa não vai poder participar, vai para a casa da Eliana jantar nessa noite. Ela vai falar assim: pastor, você está louco? Não tem tudo, não está preparado. Não, beleza, não deu na Eliana, vamos na casa da Lucimara. Depois do culto, todo mundo para a casa da Lucimara, que vai ter uma janta maravilhosa lá, tem churrasco para todo mundo. Aí a Lucimara: pastor, você está louco? Não tem carne para todo mundo hoje. Ah, beleza. Mas a Rita, ela faz os salgados. Mas a gente não pode facilitar também, né? Até você que está em casa, se quiser, depois do culto, vamos para a casa da Rita comer a noite inteira. Você vai falar assim: pastor, posso até ter, mas está congelado. Mas o pai, ele fala assim: olha, pega o bezerro cevado. Armaram uma festa num piscar, num estalar de dedos, num piscar de olhos. O filho mais velho tinha saído, voltou, viu aquela festa. Espera aí, como assim? Uma festa desse porte, ninguém me falou nada? O que está acontecendo aí? E ele estava todo contente. Será que é para mim? Vou chamar alguém aqui, o meu amigo, que é empregado do meu pai, e perguntar para ele: o que está acontecendo? É festa surpresa para mim? Aí o empregado do pai fala: sabe o que é? Olha o que ele fala: o teu irmão mais moço voltou. Fechou a cara. Fechou a cara, irmão. Pastor, o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Que nós precisamos aprender sobre graça. Nós precisamos aprender sobre perdão. Nós precisamos aprender que quem é o juiz não sou eu, não é você. Quem tem poder para condenar não sou eu, não é você. Mas é muito fácil apontar o dedo. E o filho fica irado, indignado. Não quis entrar. Não quis entrar na festa. O empregado do pai, vendo que o filho ficou indignado, foi lá e falou para o pai: teu filho mais velho está lá fora. Falei para ele que o irmão dele tinha voltado. O irmão dele tinha voltado. Ele ficou indignado, falou assim: ah é? Então tá bom, mas eu não participo disso. Muitas vezes, amados, nós precisamos entender, se eu e você não queremos ser um obstáculo na vida daqueles que estão voltando, daqueles que erraram, se acertaram com o pai, Por quê? Porque pecaram contra o pai, erraram contra o pai. Algumas pessoas tomam algumas decisões que acabam impactando outras vidas, e há uma reconciliação, mas o preço daquele pecado não está mais na vida daquele jovem. O pai o recebe, mas o filho fica indignado. O pai sai,
Filho, tudo bem? Tudo contente. Pai, o que está acontecendo? Que festa é essa? O empregado tinha dito para o filho que o pai tinha matado o bezerro cevado, a ponto do filho falar: pai, eu sempre estive contigo, trabalhei certinho, não transgredi os teus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, vai matar o bezerro cevado para ele. Está errado, está errado. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que Deus ainda chama de filho aquele que havia se perdido. E essa ceia do Senhor, nos ensina que há perdão no sangue e no corpo de Jesus. E ele estava tão indignado, o filho mais velho. O filho mais velho diz assim, verso 30: vindo porém, lê aí, este teu filho. O filho mais velho não fala assim: o meu irmão votou. Não, é o teu filho. Sabe por quê? Porque ele era meu irmão até a hora que ele estava aqui em casa. Depois que ele foi embora, já não é mais meu irmão. Vindo porém esse teu filho, joga na cara, aponta o dedo, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mataste o bezerro cevado. Foi indignado. Para encerrar, e ele lhe disse: filho, olha o que o pai fala para o filho mais velho: filho, nada pode mudar, nada vai mudar essa condição, você continua sendo meu filho. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tem muita gente reclamando que não vive as bênçãos de Deus, mas só não vive as bênçãos de Deus porque não tomou posse delas ainda. Porque o pai fala para o filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. É só acessar elas, é só tomar posse delas. Pode pegar, tem bezerro cevado para você matar e se alegrar também. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. É noite de recomeço, é mês de recomeço na sua vida. Você pode recomeçar, você pode voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai não tem desprezo, na casa do Pai tem perdão, na casa do Pai tem reconciliação, na casa do Pai tem festa, por causa do amor do Pai. O perdão do Pai falou para os seus empregados: olha, pode preparar a festa no céu, quando o pecador se arrepende, não por causa do pecador, mas por causa daquele que salvou o pecador. E nós vemos nessa parábola aprendizagem. O filho aprendeu que não tem outro lugar melhor para se estar a não ser na casa do Pai. É diferente, a casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem comunhão, na casa do Pai tem aprendizado, na casa do Pai tem festa. É só acessar, é só tomar posse. Tudo que eu tenho é teu. Olha o que o pai disse para o filho: filho, você está comigo, tudo que eu tenho é teu, toma posse. Por que você não me pediu? Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Pede, não fica de boquinha fechada não, dá glória a Deus, porque na casa do Pai você continua sendo filho.
E se tem filho e filha nessa noite, eu quero pedir que você se coloque em pé.